Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Estudo de Idiomas. Eu sou Igor Barca, sou professor de idiomas e diretor desta escola online maravilhosa. Hoje eu gostaria de falar sobre os 5 vilões da aprendizagem de idiomas. Na verdade, não é apenas de idiomas, por isso que está entre parênteses, né? Mas sim da aprendizagem no geral. E eu montei uma pequena apresentação para falar detalhadamente sobre cada um desses vilões. As imagens que você vai ver foram criadas pelo ChatGPT, tá bom? Então, bora lá. Os 5 vilões da aprendizagem de idiomas. Temos aqui, primeiro, Oblivion. O que você acha? Ao que você acha que o Oblivion se refere? A Metodon. O terceiro vilão, Desordra. Depois, Distractix. Tá bem óbvio, né, o que é o Distractix. E o Acronomon. Olha que bacana aqui, como ficaram imagens bonitas, né, no chat GPT. Vamos lá, então vamos falar sobre cada um desses vilões detalhadamente, beleza? Então o primeiro deles é o Oblivion. Não sei se você pegou a referência pelo nome, mas Oblivion é um vilão do esquecimento. O esquecimento ele é muito importante para a aprendizagem também. O que seria de nós se conseguíssemos nos lembrar de tudo que a gente vê, de tudo que a gente fala, que ouve, que faz? Nosso cérebro não teria espaço, né? A gente enlouqueceria se a gente conseguisse se lembrar de tudo. O esquecimento também é importante para que você possa solidificar algumas informações. Isso é verdade. Mas o esquecimento ele também é um grande vilão da aprendizagem. Porque tudo que você aprende precisa estar facilmente acessível. Você precisa se lembrar do que você aprendeu, principalmente em se tratando de idiomas. Se você não se lembra das palavras que você precisa usar, se você não se lembra daquelas palavras quando você vai ler um texto, se você se esquece das regras gramaticais que tem que aplicar, tudo isso vai dificultar muito a sua aprendizagem. Existem formas de contornar o esquecimento, porque o nosso cérebro ele é muito preguiçoso. Ele precisa de fato de muito esforço para que a gente possa reter alguma informação. Já tenho falado sobre isso aqui no canal, já vimos vários métodos, até em um dos vídeos anteriores eu falei sobre isso, né? Falei sobre a repetição espaçada, falei sobre os mapas mentais, falei sobre a técnica Feynman. Então são técnicas, são ferramentas que podemos utilizar para superar o esquecimento, porque o esquecimento é algo natural. Se você estudar algo hoje, amanhã, segundo pesquisas na área, você vai saber basicamente 30% do que você estudou hoje. De um dia para o outro, você perde 70% do que você estudou. Você imagina se você passar uma semana, um mês sem revisar aquele assunto. Então, a revisão é muito importante. E é isso que vai fazer com que a gente possa contornar o esquecimento. São as revisões, mas as revisões com técnicas, as revisões que são estudo ativo, tá bom? Muito bem, então Oblivion, primeiro vilão da aprendizagem, o esquecimento. O segundo vilão é o Ametodon. O Ametodon, ele é um vilão, assim, é um vilão complicado, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente não vai enfrentá-lo, porque a gente acha que sabe como estudar. Muitas vezes a gente acaba estudando de uma forma que não é tão efetiva. Tá? Então, o vilão a metodon é a falta de método, é a falta de uma técnica de estudo apurada para que ela possa ser eficaz para você reter informações, tá bom? Então, a metodon, a falta de método de estudo. Pensa um pouco, como você estuda idiomas? Será que esse estudo de idiomas que você tem feito tem sido efetivo?
Você tem conseguido se lembrar do que você estudou? Tem conseguido aplicar o que você estudou? Então, isso é muito importante que você possa refletir para ver se esse vilão não está te atrapalhando na sua aprendizagem de idiomas, tá bom? Muito bem. Falamos aqui, né, dos nossos métodos de estudo, nossas técnicas de estudo, por exemplo, de estudo ativo. Então, uma metodon pode estar te atrapalhando nesse sentido. Um vilão que vem junto com a metodon é o desordra, que é justamente a falta de organização. É você não ter um espaço, seja ele físico ou digital, organizado. É você não saber, por exemplo, em que caderno você tomou notas, né? Tem alguns alunos, isso é algo interessante, né? Tem alunos que são muito organizados, que anotam tudo no caderninho, que anotam tudo, né, no caderno digital, no caderno físico. Já falamos sobre isso aqui também no canal, né? A diferença entre caderno físico e digital. E tem alunos que simplesmente anotam em qualquer folha de papel que esteja ali do lado, anotou em uma folha A4 e depois perde a folha, não sabe onde colocou, né? Não tem uma pasta para guardar aqueles materiais, não tem um caderno específico para estudar inglês, francês, italiano. Então, essa desorganização acaba atrapalhando muito os seus estudos. Então, é preciso que você saiba se organizar, que você tenha uma organização, saiba como você funciona melhor, que tipo de organização é ideal para você. Você tem que ter um caderno físico para se organizar, tem na sua agenda, por exemplo, né? Você precisa determinar um tempo ali para estudar idioma, anotar quando você vai revisar aquele conteúdo. Então, a organização, além da questão de anotações, de registro do estudo, também é para que você possa se organizar para ter um tempo para estudar. Então, você vai comprometer aquelas 2 horas da sua semana na sua agenda, por exemplo, 1 hora de aula e pelo menos mais 1 hora de estudo fora do seu horário de aula, tá bom? Para que você possa revisar e reforçar o que você estudou, beleza? Então, o vilão desordra tem muito a ver com organização também do tempo, beleza? Não só do espaço, mas também do tempo. Beleza, então desordra, vilão que pode estar te atrapalhando. Outro vilão é o acrônomo. Esse vilão está bem óbvio, né? Tem um relógio que é até dentro dele. Ele representa o tempo. Na verdade, não o tempo, mas a falta de tempo. Acabamos de falar sobre a organização da agenda. É muito importante que a gente reserve algum tempo para que a gente possa estudar. E hoje nós estamos tão corridos que falta tempo para tudo, né? Eu estava até falando com a minha esposa que hoje a gente não consegue dar conta de tudo que a gente quer. É preciso que a gente, de fato, se organize para que a gente possa manter os nossos estudos em dia, tá bom? Então, o vilão do tempo. Outra relação que o tempo tem com o estudo é o tempo de consolidação do conhecimento, não é verdade? Uma coisa que muitos buscam hoje é simplesmente ser fluente em 2 meses, 3 meses. Outro dia eu até vi uma propaganda, torne-se fluente em 8 semanas, ou seja, em 2 meses a pessoa vai se tornar fluente. Essa é uma meta que de fato não é possível, a não ser que você estude todos os momentos da sua vida, 24 horas por dia, né? Você não durma, não coma, não faça nada, só estude aquela língua durante 2 ou 3 meses. Aí talvez você consiga ser fluente. Mas é muito difícil nos dias de hoje, com todas as ocupações que nós temos, com tudo que nós temos para fazer, né? É difícil até você reservar 2 horas da sua semana para estudar idiomas. Você imagine estudar muitas horas seguidas para cumprir essa meta
esdrúxula de aprender uma língua em 3 meses, por exemplo. Tá bom? Então, o tempo também tem a relação com o tempo necessário para a nossa aprendizagem. Então, é preciso que você esteja sempre ali, constante, estudando. Uma hora, com certeza, você vai aprender. Quando você menos esperar, você estará falando aquele idioma, estará lendo, escrevendo naquele idioma, tá bom? Então, comece hoje e mantenha essa constância de estudo para que você possa ver os resultados. E sempre comprometendo pelo menos 2 horas da sua semana no estudo daquele idioma que você quer aprender. Beleza? Muito bem. Continuando aqui, o vilão acrônomo, que pode estar te atrapalhando, nós temos o outro vilão, que é o Distractix. Como eu falei, hoje é muito difícil termos tempo para estudarmos, né? E muito disso se deve às redes sociais. Quando a gente vai ver, não sei se você já viu isso, quanto tempo você dedica por dia ao Instagram, por exemplo, né? Lá você consegue ver, no próprio Instagram, você tem o tempo que você passou online. Eu tenho dedicado mais ou menos 1 hora por dia. Tenho tentado reduzir essa 1 hora. Eu tenho um alarme, né, de uso. Quando dá 1 hora, o alarmezinho toca lá e eu já vou fazer outra coisa. Né? Já faço outra coisa, não abro mais no Instagram, por exemplo. Então, 1 hora do meu dia eu acabo dedicando ao Instagram. Olha só, né? Incrível. Quantas horas você tem dedicado às redes sociais? Né? Isso eu estou falando só do Instagram, mas o YouTube, que eu assisto vários vídeos, né, também do YouTube. Mas tudo que eu assisto, ainda bem, eu consigo filtrar bem. E a maioria das coisas que eu vejo é relacionado a estudo, a idiomas, a aprendizagem. São assuntos de fato relevantes para mim, né? Não assisto vídeos de gatinhos, por exemplo, cachorrinhos, essas coisas, tá? Só de vez em quando à noite, né? À noite, quando eu acabo tudo já, eu vou relaxar um pouco. Vou assistir, enfim, qualquer coisa, né, no YouTube. Mas, de fato, a gente dedica muito tempo às redes sociais. Se esse tempo, a gente reduzisse um pouco esse tempo dedicado às redes sociais e começasse a dedicar esse tempo reduzido aos estudos, a gente veria uma evolução mais rápida, né? Então, a distração hoje, ela é uma grande vilã do nosso estudo, tá bom? Então, quando você for estudar, retire as notificações do celular, deixe o seu celular no silencioso, feche o Instagram no computador, feche o YouTube, bom, feche as tentações, porque nós somos tentados o tempo inteiro para nos distrairmos, né? As redes sociais, elas querem que a gente fique sempre presente. E essa tentativa de estar sempre presente acaba gerando muitas distrações que acabam prejudicando muito o nosso estudo, tá bom? Então, esses são os 5 vilões do estudo, 5 vilões da aprendizagem e, como eu falei, não apenas da aprendizagem de idiomas, mas também da aprendizagem como um todo. Digamos que você esteja querendo aprender algo relacionado à história, à geografia, à física, à economia, enfim, qualquer assunto. Se você não tiver uma boa memória, se você não controlar as suas distrações, se você não tiver um método, se você não tiver uma organização, você não vai conseguir prosseguir nos seus estudos e não vai conseguir aprender aquele assunto para atingir os seus objetivos. Então, por isso que é importante a gente dominar esses 5 vilões da aprendizagem. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer melhor quais são esses grandes vilões que podem nos atrapalhar. E se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque mais de 70% das pessoas que assistem aos meus vídeos não são inscritas. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar este desafio 20D, que são 20 dias de vídeo nos próximos 30 dias, tá bom? Então, acompanhe o canal, acompanhe o conteúdo. Se você quer aprender idiomas comigo, entre em contato aqui
por este WhatsApp, tá bom? Até mais, até amanhã com mais um vídeo. Bora lá!